Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente para trazer conteúdo de língua portuguesa para vocês. E na aula de hoje continuaremos as nossas aulas de orações subordinadas. Na aula anterior, nós vimos as orações subordinadas substantivas. Já na aula de hoje, veremos as orações subordinadas adjetivas e, se tivermos tempo, veremos também as orações subordinadas adverbiais. Então, sem enrolação, vamos partir para a aula. As orações subordinadas adjetivas vão exercer função morfológica de adjetivo, ou seja, elas vão poder caracterizar. No caso das orações subordinadas adjetivas, elas vão poder caracterizar a oração principal. O adjetivo em si, ele caracteriza o sujeito, ele caracteriza o substantivo. Mas no caso, aqui é a oração que será caracterizada, certo? Uma coisa muito importante para se reparar nas orações subordinadas adjetivas é que elas não são ligadas por conjunções. Elas são ligadas por pronomes relativos. Ou seja, são pronomes que vão relacionar o termo anterior a algo, certo? Então, o que, quem, qual, quanto, onde e cujo são alguns exemplos de pronomes relativos. Esses pronomes relativos vão exercer função de adjunta adnominal do termo antecedente, certo? Então, a adjunta adnominal significa que está próximo ou está acompanhando o nome, ou seja, o sujeito. Então, aqui nós temos os exemplos do adjetivo sendo usado apenas como adjetivo e do adjetivo sendo usado na oração subordinada adjetiva. No primeiro exemplo, temos admiro alunos estudiosos. Então, o estudioso está caracterizando os alunos, certo? Sendo um adjetivo, simplesmente um adjetivo sem conectivo nenhum. Já na segunda oração, no segundo exemplo, nós temos admiro alunos que estudam. O que está fazendo referência a alunos que estudam. Ele está relacionando estudam a alunos. Então, esse conectivo aqui nos mostra que aqui temos uma oração subordinada adjetiva, certo? Ela possui função sintática de um adjetivo por estar caracterizando o aluno e tem conectivo. A diferença é bem sutil. Uma não tem conectivo, a outra tem. Então, se tiver conectivo, se tiver pronome relativo, é uma oração subordinada adjetiva. Se não tiver, é apenas um adjetivo, certo? Então, as orações subordinadas adjetivas podem ser. Ela sempre será adjunta adnominal. Em nenhuma outra hipótese, a função sintática da oração subordinada adjetiva será outra coisa. É só adjunta adnominal. E tomem cuidado porque muitos avaliadores cobram isso em prova. Eles vão dizer que é outra coisa, que tem outra função, mas a única função que tem é essa, tá? E elas podem ser restritivas ou explicativas. As restritivas, elas normalmente não terão vírgulas, porque elas estarão restringindo a quantidade ou até mesmo a pluralidade da frase. Já na explicativa, nós teremos vírgulas para essa vírgula abranger mais a pluralidade ou a quantidade da frase, a quantidade de sujeitos, a quantidade de coisas, enfim. A função sintática, independente dela ser restritiva ou explicativa, ter vírgula ou não, vai ser sempre adjunta adnominal. Como eu disse, não caiam nessa pegadinha em provas. Então vamos às explicativas. Elas são separadas por vírgulas, certo? Sempre terão vírgulas. Explicam ou esclarecem o termo no qual se refere a toda a oração, no caso, né? Então, elas vão explicar. Então, aqui, por exemplo, os jogadores de futebol que são iniciantes, aqui está dizendo que os jogadores de futebol são iniciantes. Então, temos as vírgulas aqui. Aqui era para ter uma vírgula, mas como está circulado, não dá para ver. Então, essa vírgula, ela está dando uma explicação, está dando uma característica explicativa aos jogadores de futebol. E aqui nós temos a primeira parte da oração principal e a segunda parte da oração principal. No meio, a oração subordinada adjetiva. Uma coisa muito interessante, no caso explicativa, porque tem vírgula. Uma coisa muito interessante de se perceber na oração subordinada adjetiva é que ela normalmente fica no meio. Então, temos a oração principal, a primeira parte da oração principal, temos a oração subordinada adjetiva, e depois, por fim, nós temos a outra parte, a segunda parte da oração principal. Porque reparem que nessa primeira parte da oração não temos verbo. Apenas aqui na segunda parte temos verbo. Então, quando isso acontecer, a primeira parte da oração, ou seja, o que está antes da conjunção ou do pronome relativo, não tiver verbo, então a oração provavelmente será adjetiva e estará no meio
da oração, da frase, tá? Vamos a alguns exemplos. Antes de a gente continuar, aqui no caso está se referindo ao todo, está fazendo referência aos jogadores de futebol e também está explicando, né, a segunda parte da oração principal está explicando, é, não recebem salários. Está caracterizando e explicando ao mesmo tempo. Então vamos a exemplos aqui. O exame final tem vírgula, ou seja, é explicativo. Então essa aqui é a primeira parte da oração principal. Tudo que é depois do conectivo já é oração subordinada, tá? Então, que estava muito difícil. O que estava muito difícil? O exame final. Então, o que está relacionando toda a oração ao exame final, tá? O exame final está sendo referenciado pelo que. O exame final, que estava muito difícil, deixou todos apreensivos. Essa é a segunda parte da oração principal, porque o início da oração principal, o exame final, não tem verbo. Já aqui tem o verbo deixar. Então, basicamente, nós temos a oração principal, o exame final deixou todos apreensivos. Tá vendo? O exame final. Normalmente, a oração principal ela não é tão dependente da oração subordinada, porque podem ver, o exame final deixou todos apreensivos. Já faz sentido. A única coisa que a oração subordinada tem que fazer aqui é nos explicar o motivo de ter deixado apreensivo ou de qualquer característica que está sendo apresentada. Então, a oração subordinada adjetiva, explicativa porque tem vírgula, certo? É que estava muito difícil. Reparem que, como eu já disse, essa aqui faz sentido sem essa. Essa apenas explica. Porque estava muito difícil. Esse foi o motivo de deixar os alunos apreensivos. Tá? Deixar todos apreensivos. Mais uma. João, essa é a primeira parte da oração principal. Aqui já é a oração subordinada. Que é o mais calmo da turma. Tem vírgula, então é explicativo. Surpreendeu a todos. Então, primeira parte da oração principal. Segunda parte da oração principal. Surpreendeu a todos. Porque tem verbo aqui. Então, tem o verbo surpreender. Então, a oração principal. João surpreendeu a todos. Tá vendo? Ó? João surpreendeu a todos. A oração principal por si só já faz sentido. Mas a oração subordinada adjetiva explicativa vai explicar. Que é o mais calmo da turma. Ele surpreendeu por ser o mais calmo. Certo? Então, basicamente, a explicativa tem vírgula e estará dando uma explicação, uma característica explicativa. Agora vamos às restritivas. Elas vão restringir ou delimitar o significado do seu antecedente. Então, o pronome relativo estará trabalhando em conjunto com a oração subordinada para explicar para restringir ou delimitar o significado do sujeito da oração principal. Então, elas não são separadas por vírgulas, é o total oposto da explicativa, não tem vírgula. Se não tiver vírgula, você vê que o que está fazendo referência e que tem uma oração subordinada, não tendo vírgula, ela é restritiva. Então, aqui temos um exemplo. Os artistas que declararam seu voto foram criticados. Então, refere-se a uma parte, não a tudo, e não tem uso da vírgula. Aqui no caso, os artistas são apenas alguns artistas e não todos os artistas. Se tivesse vírgula, os artistas que declararam seu voto, vírgula, foram criticados. Então, se tivesse vírgula, seria todos os artistas da face da Terra. Como não tem vírgula, são apenas alguns artistas, certo? Vamos a alguns exemplos aqui. As pessoas, oração principal, certo? Que são racistas, oração subordinada adjetiva, merecem ser punidas, a segunda parte da oração principal. Então, se a gente juntar a oração principal, vai ficar o seguinte: as pessoas merecem ser punidas, certo? Aqui no caso, a oração subordinada adjetiva restritiva, que são racistas. Então, as pessoas que são racistas merecem ser punidas. Se tivesse vírgula, seria todas as pessoas, entendeu? Racistas. Mas aqui no caso, seriam todas as pessoas se tivesse vírgula, mas aqui no caso, como não tem vírgula, a gente já pode usar esse tipo de oração aqui e delimitar, né, restringir que apenas as pessoas racistas merecem ser punidas. Enfim. Agora outros aqui, as pessoas, oração principal, que não praticam esportes. Essa aqui é a oração subordinada adjetiva, que não praticam esportes. E
costumam ser mais doentes. Aqui está errado, deixa eu corrigir. Costumam ser mais doentes. Oração principal. Então, as pessoas costumam ser mais doentes. Oração principal. Oração subordinada adjetiva restritiva, que não praticam esporte. Então, aqui está restringindo as pessoas que são mais doentes. São apenas aquelas que não praticam esportes. Então, não tem vírgula, então ela é restritiva, está restringido. Normalmente, ela é restringida por essa falta de vírgula mesmo, certo? E é muito fácil de interpretar também. Mais uma vez, para ressaltar aqui, essa é a oração principal, mas ela não tem verbo. Para ser oração, precisa de verbo. Então, ela precisa ser complementada com uma segunda parte de oração que tem que ter verbo. Aqui, no caso, é o verbo costumar. E no meio, normalmente, teremos a oração subordinada adjetiva. A oração subordinada adjetiva tem essa característica de estar no meio da oração principal, certo? E isso vai fazer sentido quando você juntar a primeira parte e a segunda parte da oração. Ela vai normalmente fazer sentido. As pessoas costumam ser mais doentes, mas aqui não está explicando, aqui não está restringindo. Aqui, para melhorar a nossa explicação, nós temos uma estrutura no plural. Então, a oração subordinada adjetiva restritiva, finjam que isso aqui são pessoas, essas bolinhas aqui. Na restritiva, a gente está falando só de algumas pessoas. Já na explicativa, a gente está falando de todas as pessoas, certo? Está generalizando. Na restritiva, não estamos generalizando, estamos falando de uma pessoa ou de algumas pessoas em específico. A explicativa já é o total oposto, o contrário disso. Então, finalizando aqui, né, essa parte, ainda falando um pouco, tem um pouco a ver sobre as orações subordinadas adjetivas, nós vamos ver as orações envolvidas e as orações reduzidas. Então, as orações subordinadas adverbiais, elas podem ser desenvolvidas. Quando elas são desenvolvidas, elas se iniciam com o pronome relativo. E o verbo tem que estar no modo indicativo ou subjuntivo. Certo? A gente já viu isso. Aí nós temos as reduzidas. Elas não se iniciam, já é o contrário, elas não se iniciam com o pronome relativo. O verbo vai estar no infinitivo, no gerúndio ou particípio. Certo? Terminado com R, terminado com NDO, terminado com IDO. Certo? Então, elas podem ser orações reduzidas de infinitivo, reduzida de gerúndio ou reduzida de particípio. Certo? Vamos a alguns exemplos aqui. Ele foi o primeiro orador que encantou a plateia. Então, essa aqui é a oração subordinada. Certo? Nas desenvolvidas, vocês podem reparar que há uma diferença. Então, aqui no caso, ele é sempre o primeiro a encantar a plateia. Tá vendo? Essa é uma oração reduzida. Na verdade, essa é uma oração desenvolvida. Essa é uma oração reduzida. Essa aqui foi reduzida de infinitivo. Ela colocou o verbo no infinitivo. Certo? Assistir às atuações dos velhinhos que cantam. O verbo está no plural. Já nas reduzidas, assistir às atuações, na verdade é assistir. Assistir às atuações dos velhinhos cantando. É uma oração reduzida de gerúndio. Então, está terminado com NDO, é um gerúndio. As desenvolvidas. Arrumou o quarto que a criança bagunçou. Então, bagunçou. Já temos um tempo verbal aqui, o que significa que é modo indicativo ou subjuntivo. Lembrando que eu já falei sobre isso, mas eu vou ressaltar aqui. O modo indicativo, ele estará indicando uma circunstância real, uma circunstância não hipotética, certo? E subjuntivo é uma situação hipotética, é uma situação, o contrário do indicativo. É uma hipótese, certo? Aqui no caso, arrumou o quarto que a criança bagunçou. Então aqui está indicando uma realidade. A criança bagunçou sim esse quarto, certo? E aqui, arrumou o quarto bagunçado pela criança. Ela está reduzida de particípio. Elas são parecidas, mas aqui ela está no particípio, terminado com DO, certo? Então, basicamente é isso. As orações subordinadas adjetivas, elas podem ser desenvolvidas ou reduzidas, certo? Então, desenvolvida assim e reduzida assim. Então, aqui já tem as regras básicas, né? Tem pronome relativo, tem que ter pronome relativo, indicativo ou subjuntivo. São modos verbais. Já as reduzidas, não tem pronome relativo, tem essa característica de ser o contrário da outra, da desenvolvida.
e os verbos são no infinitivo, gerúndio ou particípio. E pode ser reduzido de infinitivo, gerúndio ou reduzido de particípio. Muito simples. Então, a aula de hoje fica por aqui. A gente viu as orações subordinadas adjetivas, vimos as formas que elas podem ser mostradas para a gente. E na próxima aula nós veremos as adverbiais e assim finalizando o conteúdo de orações subordinadas. Então, até a próxima. Desejo tudo de melhor sempre.